Vaticano em alerta. As revelações de Mirjana sobre Medjugorje revelam mensagens poderosas da Virgem Maria. Bem-vindo de volta, e que as bênçãos de Deus o cerquem hoje. Estou feliz que você se juntou a nós para este próximo episódio. Como sempre, oramos para que este vídeo sirva como uma fonte de inspiração e verdade para todos que assistem. Se você ainda não o fez, certifique-se de seguir nosso canal para as últimas atualizações sobre esses profundos assuntos espirituais. Agora, vamos começar com uma oração para convidar a graça de Deus em nossos corações enquanto discutimos a mensagem da Virgem Maria, que é tão urgente para o nosso tempo. Pai Celestial, viemos diante de Ti em humilde oração, através do nome de Teu amado Filho, Jesus Cristo, que se entregou como um sacrifício por nós, livrando-nos do fogo do inferno. Trazemos diante de Ti nossas humildes ofertas, nossos pequenos sacrifícios, enquanto abraçamos os sofrimentos deste mundo durante o aviso. Buscamos a graça de suportar essas dificuldades, não por nós mesmos, mas pela salvação das almas. Pedimos que tenha misericórdia dos pecadores, especialmente aqueles que lutam para se voltar para você e aceitar sua misericórdia. Oferecemos esta oração com fé e confiança, para que tudo seja perdoado e restaurado. Amém. Mãe Maria, entregamos nossos corações e almas a você. Como vaso escolhido por Deus, confiamos em sua intercessão para proteger nossas vontades e mentes, para que tudo o que fizermos possa agradar ao Senhor. Mantenha-nos perto de Jesus, o fruto do seu ventre. Que suas orações constantes por nós nos guiem para a salvação eterna. Reze por nós agora e na hora da nossa morte, Santa Maria, Mãe de Deus. Amém. Nas colinas serenas e espiritualmente carregadas de Medjugorje, onde o divino frequentemente encontra o terreno, as revelações da Virgem Maria capturaram os corações e mentes das pessoas em todo o mundo. Essas mensagens, recebidas por Mirjana e outros visionários, não são apenas ensinamentos espirituais comuns, são apelos dramáticos e urgentes para uma mudança profunda, conversão pessoal e intervenção divina. Enquanto estamos em uma encruzilhada na história, o Vaticano está em alerta máximo, ciente do significado profético dessas mensagens contínuas. Por meio das experiências de Mirjana, a Virgem Maria revelou uma série de revelações divinas que nos desafiam a enfrentar as batalhas espirituais e físicas que estão por vir. À medida que essas visões se desenrolam, elas revelam verdades que têm o potencial de moldar o futuro da humanidade. Avisos, apelos ao arrependimento e, o mais importante, um convite para abraçar a misericórdia de Deus antes que o mundo enfrente provações que testarão nossas próprias almas. Neste período de profunda reflexão, a Igreja, sob a liderança do Papa Francisco, permanece unida na busca por compreensão e orientação. Sua dedicação à mensagem de Medjugorje, que se alinha com as mensagens da Virgem Maria, ressalta a urgência e a relevância dessas revelações proféticas. Junto com os fiéis, embarcamos em uma jornada de descoberta, buscando desvendar os mistérios da vontade divina e como essas mensagens falam diretamente aos desafios que enfrentamos hoje. As palavras da Virgem Maria, embora ternas e cheias de amor maternal, também são advertências severas das provações que estão por vir. Por meio das experiências de Mirjana, aprendemos que essas revelações não são apenas sobre o futuro, mas também sobre o nosso presente, como estamos vivendo agora. O aviso de que a Virgem Maria fala não é meramente um evento distante, mas uma realidade para a qual devemos nos preparar. É um momento de purificação para a humanidade, uma chance para todos retornarem a Deus, refletirem sobre suas ações e se arrependerem antes que as provações avassaladoras se desenrolem. Mas nem tudo é desgraça e tristeza. A mensagem da Virgem Maria é de esperança e misericórdia divina. Ela nos chama continuamente a confiar na providência de Deus e a orar por proteção. O Santo Rosário é, como sempre, um elemento central em seu chamado à ação. Cada conta do rosário é uma arma espiritual, um escudo de proteção contra as forças das trevas. O Sagrado Coração de Jesus, um símbolo do amor infinito de Deus pela humanidade, também é central para essas mensagens. Ao nos voltarmos para Jesus, especialmente por meio de seu coração, encontramos consolo e força diante das provações iminentes. No entanto, a Virgem Maria também nos exorta a fazer sacrifícios pessoais. Esses sacrifícios não são apenas físicos, mas espirituais. Ao oferecer nossas orações, jejuns e atos de caridade,
Podemos ajudar a expiar os pecados do mundo, trazendo a graça necessária para enfrentar as tempestades que virão. Esses atos de fé são ferramentas poderosas na batalha espiritual que está sendo travada pelas almas da humanidade. O lírio, um símbolo introduzido pela Virgem Maria, representa a pureza e a cura que devemos buscar nestes tempos. Assim como o lírio precisa de luz para florescer, nossas almas precisam da luz de Cristo para prosperar. A Virgem Maria nos chama para plantar lírios em nossas casas, simbolizando nossa confiança na proteção e no poder de cura de Deus. À medida que avançamos na fé, com a orientação da Virgem Maria e a liderança do Papa Francisco, somos chamados a nos unir em oração, a abraçar as armas espirituais que nos foram dadas e a confiar no amor e na misericórdia de Deus. Juntos, podemos enfrentar as tempestades que se aproximam, não por medo ou desespero, mas por meio da oração, do arrependimento e do compromisso de amar e servir a Deus. A resposta do Vaticano a essas revelações é de discernimento orante, sabendo que essas mensagens são um presente e um aviso. Agora é o momento para os fiéis atenderem ao chamado, se prepararem espiritualmente e compartilharem a mensagem de esperança e redenção que a Virgem Maria nos confiou. Ao refletirmos sobre essas revelações dramáticas e oportunas, permaneçamos vigilantes e prontos, mantendo nossos corações abertos à vontade de Deus, confiando em sua proteção e misericórdia. Obrigado por se juntar a nós hoje. Sua participação nesta jornada espiritual é inestimável. E, juntos, podemos enfrentar os desafios que temos pela frente com fé inabalável, sabendo que a graça de Deus e a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria nos levarão à vitória. Enfrentando o futuro e mantendo nossa fé e moralidade em tempos desafiadores. Ao refletirmos sobre os desafios que temos pela frente, somos chamados a nos perguntar como podemos preservar a santidade e a moralidade de nossas crenças em um mundo que está se tornando cada vez mais caótico. Como vivemos as verdades sagradas que nos foram confiadas, não apenas em tempos de paz, mas também em meio a provações e adversidades? Esta é a questão que nós, como uma comunidade de crentes, devemos abordar enquanto nos preparamos espiritualmente para o que está por vir. Antes de embarcar nesta jornada espiritual, vamos primeiro nos unir em oração e fé, abrindo nossos corações a Deus e convidando aqueles ao nosso redor a se juntarem para espalhar esta mensagem divina de esperança. Juntos, podemos compartilhar esta luz com o mundo, oferecendo conforto àqueles que precisam de refúgio espiritual. O Papa Francisco, com sua orientação inabalável e liderança espiritual, nos convoca a fortalecer nossa fé e nos preparar para os desafios que estão se aproximando. Rapidamente. Seus ensinamentos nos inspiram a permanecer firmes em nossa devoção, a nos mantermos firmes em nossas crenças e a estarmos prontos para enfrentar as tempestades que virão com coragem. Nestes tempos difíceis, encontramos inspiração e conforto nos ensinamentos da Virgem Maria. Ela nos oferece profunda sabedoria e compaixão, especialmente por meio de seus avisos sóbrios. Apesar dos desafios que estão diante de nós, suas mensagens nos guiam com determinação inabalável, lembrando-nos de que a oração é nosso refúgio. Como, então, podemos nos levantar para enfrentar o desafio e defender as instituições sagradas confiadas aos nossos cuidados? Os eventos que se desenrolam ao nosso redor, marcados por sinais preocupantes e presságios agourentos, exigem nossa atenção imediata e compreensão profunda. 3 verdades essenciais emergem das revelações marianas, agindo como faróis de luz para navegar nas provações que estão por vir. A primeira verdade é a decadência moral que está varrendo a sociedade. A luxúria, em todas as suas formas, se tornou uma força cada vez mais dominante, corroendo a base moral de nossas comunidades e lançando uma sombra sobre a inocência de nossos filhos. Em um mundo que cada vez mais celebra a indulgência em vez da virtude, como protegemos a integridade de nossas famílias, nossas comunidades e nossas almas? Como protegemos a nós mesmos e nossos entes queridos do poder destrutivo dessa escuridão crescente? A segunda revelação diz respeito ao declínio das vocações religiosas. À medida que cada vez menos indivíduos respondem ao chamado para servir a Deus por meio do sacerdócio e da vida religiosa, somos lembrados da necessidade urgente de reafirmar nosso compromisso com Deus. É essencial que apoiemos e incentivamos as vocações religiosas que permanecem, além de promover o crescimento espiritual em nossas comunidades.
Enquanto as forças do mal parecem mais fortes, a Virgem Maria nos lembra que o amor de Deus é mais poderoso do que qualquer uma das forças que trabalham contra nós. O compromisso com os ensinamentos de Cristo, juntamente com seu chamado à oração e solidariedade, continua a inspirar os fiéis em todo o mundo. Enquanto nos movimentamos em direção ao Cadinho de 2024, somos convidados a se unirem, unidos em nossa devoção a Deus e os ensinamentos da Igreja. Na proteção de Deus. Vejamos o exemplo do Papa Francisco como um farol de fé, esperança e caridade, e vamos prestar atenção aos avisos da Virgem Maria, que nos chama de uma vida de oração, arrependimento e vigilância espiritual hoje. Sua participação e dedicação a essas mensagens são vitais para nossa missão compartilhada de renovação espiritual. Que a sabedoria e o encorajamento que encontramos nas revelações marianas inspirem você a permanecer fiel à sua fé, proteger sua comunidade e confiar no plano divino que Deus traçou para nós. À medida que navegamos pelas águas desconhecidas da incerteza, somos lembrados da fé inabalável que serve como um farol de esperança, guiando-nos pelos tempos mais turbulentos. Os avisos entregues pela mãe de Medjugorje ressoam profundamente, incitando-nos a salvaguardar as verdades sagradas que nos foram confiadas por meio da sabedoria dos ensinamentos iluminados da Igreja. Essas mensagens celestiais não são apenas sussurros gentis, mas chamados claros à ação, incitando-nos a proteger a integridade moral e a santidade de nossas crenças, especialmente à medida que ameaças externas se aproximam cada vez mais. Os lembretes solenes da Virgem Maria sobre as provações que nos aguardam servem como um chamado para despertar a preservação da santidade do casamento, da família e de nossos valores fundamentais. Essas não são meramente construções culturais, eles são pilares divinos que mantêm nossas sociedades unidas e devem ser defendidos contra o caos dos desafios modernos. Em meio a essa escuridão, encontramos consolo na promessa da intervenção divina, a garantia de que, no final, o bem triunfará sobre o mal. Os rituais e práticas sagrados de nossa fé, particularmente a celebração eucarística, o sacerdócio e o poder do rosário, tornam-se ainda mais vitais à medida que enfrentamos esses tempos de provação. Oração, penitência e dedicação inabalável nos fortalecem como uma comunidade espiritual, ajudando-nos a navegar pela incerteza. Essas práticas são as chaves para desbloquear a proteção e orientação divinas de que precisamos tão desesperadamente. Somos instados a desenvolver uma fé e resiliência inabaláveis, inspirando-nos nos exemplos dados por figuras como o cardeal Joseph Ratzinger e o Papa Francisco. Suas vidas de devoção nos lembram que, mesmo nos momentos mais desafiadores, devemos permanecer firmes em nossa fé, permanecendo firmes contra as marés da adversidade. Por meio da oração e da penitência, nos preparamos para uma jornada espiritualmente enriquecedora, que nos levará à luz da misericórdia e da graça de Deus. O apelo da Virgem Maria é claro: por meio de nossos sacrifícios e orações, oferecemos nosso sofrimento como um meio de expiação, não apenas por nós mesmos, mas por aqueles que estão perdidos em seus pecados. Durante as próximas provações, conhecidas como o aviso, somos chamados a abraçar essas dificuldades com coragem, oferecendo-as como atos de amor e reparação. Ao fazer isso, abrimos o caminho para que outros abracem a misericórdia de Deus e retornem ao seu abraço amoroso. À medida que avançamos juntos, unidos na fé e na oração, permaneçamos firmes em nossa devoção, confiando que a luz de Cristo nos guiará até mesmo nos momentos mais sombrios. A vitória do bem sobre o mal é certa e, com fé inabalável, podemos enfrentar qualquer desafio que surja em nosso caminho. Que possamos sempre nos lembrar de orar por aqueles que precisam e permanecer juntos em solidariedade, sabendo que a proteção de Deus nunca vacilará. Obrigado por se juntar a nós hoje. O que você acha da mensagem que compartilhamos? Deixe um comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para ser notificado quando lançarmos o próximo vídeo.